RTM Talk, um espaço de entrevistas sobre os mais variados temas da atualidade. Entra na conversa. Começa agora o RTM Talk. Estamos de volta para o RTM Talk, o programa de entrevistas da RTM Portugal. Eu sou o Levi Simões e hoje estou à conversa com José Bricelino, doutor em Psicologia, especialista em Ética e em Ciência das Religiões, e vamos falar concretamente acerca da Revolução dos Cravos. Seja muito bem-vindo, é um prazer falar consigo novamente. Muito obrigado também e obrigado pelo convite. Esta semana de 25 de Abril estamos a comemorar então o Dia da Liberdade, a Revolução dos Cravos, que derrubou um regime que estava no poder há décadas em Portugal. E antes de tudo podemos falar um pouco acerca do contexto histórico e também social dessa época, não é? Como é que as pessoas viviam, principalmente antes. Sim, é importante falar nisso, até porque quem tem mais de 50 anos, ou aliás menos de 50 anos, não faz ideia, em princípio não faz muita ideia como é que se vivia. O 25 de Abril aconteceu, eu devia ter uns 17 anos ou coisa do género, e portanto tenho alguma noção, alguma consciência de como é que se vivia antes. E de facto nós vivíamos uma ditadura, é preciso dizer isto desta forma. Porquê? Era um regime autocrático, mas era uma ditadura. Porquê? Porque tinha uma polícia política que perseguia, exilava, enviava para o degredo, para o exílio, ou matava alguns opositores políticos. Tínhamos uma censura, portanto não havia liberdade de imprensa, nem liberdade de associação, nem de reunião, nem nada disso, e não havia democracia, havia um partido único, não havia liberdade de organização política. Ou seja, estão reunidas todas as condições para mostrar que era uma ditadura. Portanto, as pessoas não podiam dizer qualquer coisa, as pessoas tinham medo, olhavam por cima do ombro quando diziam alguma coisa, porque podia ser um amigo que era informador da PIDE, portanto da Polícia Política, e ter problemas, e portanto isto no aspecto político. No aspecto económico, eu lembro apenas que as cheias de 1967, salvo erro, que foram bastante faladas, embora pouco viesse na imprensa, aqui na região de Loures, de Odivelas, onde havia muita barraca, e isso é outra coisa, havia muitas barracas de madeira, portanto, antes do 25 de Abril, e houve uma cheia durante a noite em que morreram centenas e centenas de pessoas. E, portanto, as pessoas viviam assim. Eu às vezes vejo fotografias ainda de início dos anos 70, mesmo em Setúbal, onde eu moro, ou em Lisboa, nos arredores de Lisboa, com muitas barracas, as pessoas descalças, as pessoas quase rotas, não é? E, portanto, esta era a realidade. Havia muita pobreza mesmo. Havia muita pobreza. Claro, saindo das cidades principais, quando se ia para os arredores ou para a província, era uma pobreza extrema. Portanto, as pessoas viviam sem horizontes. Nos anos 60 houve um fluxo migratório tremendo para a França, para a Alemanha, para outros países da Europa. Os jovens iam a salto também para fugir à guerra, à guerra colonial, e portanto era assim que se vivia, infelizmente. E havia liberdade religiosa? Ou existiam igrejas, mas a liberdade de expressão estava condicionada? Claro, estava condicionada. A história da liberdade religiosa em Portugal é uma história longa, ainda não terminou, porque eu considero que ainda não existe verdadeira liberdade religiosa, apesar de desde 2001 termos uma lei da liberdade religiosa aprovada, que depois demorou não sei quantos anos a ser regulamentada, alguns aspectos, etc. De facto, não havia verdadeira liberdade, digamos, havia uma tolerância religiosa. Eu lembro-me que em 1972, creio eu, houve um congresso juvenil evangélico em Estremoz, que foi pela primeira vez que se fez um desfile público pela cidade de Estremoz, porque nunca se tinha visto isso em Portugal. Portanto, nenhuma minoria religiosa podia sair à rua para fazer qualquer tipo de ação. Não era possível. E também é bom lembrarmos que durante 150 anos não se podiam construir templos que não fossem católicos com a fachada para a frente, para a rua principal. É por isso que nós temos a Sinagoga de Lisboa com a fachada para trás, para as traseiras, e portanto só a partir de um determinado momento é que realmente se pode fazer. Portanto, só isso mostra que não havia
qualquer liberdade religiosa. Claro. Então havia de facto um grande descontentamento e deve ter sido isso que fez a Revolução. Eu já falei com pessoas que me disseram que também havia nas próprias Forças Armadas a vontade de fazer revolução porque não queriam ir para a guerra. Alguns militares, não é? Sim, eu creio que essencialmente em matéria de militares o que despolutou foi eles perceberem, terem consciência que uma guerra em 3 frentes, como se estava a ter em Angola, Guiné-Bissau e Moçambique, não era possível ganhar a guerra. Era uma guerra de guerrilha e, portanto, o exército português não estava treinado para a guerra de guerrilha. Portanto, era uma coisa diferente. Pela mesma razão, talvez, os americanos perderam a guerra no Vietnã, por razões idênticas. Então, não creio que fosse pelos militares de carreira não quererem ir para a guerra, até porque eles tinham benefícios ao criarem benefícios económicos, sim. ao fazerem Apoios, comissões. Não é? Agora, talvez se estejam a referir aos militares que não eram de carreira. Isso talvez. Mas eu vejo a coisa de outra forma. Eu creio que, se nós pensarmos bem, não faz qualquer sentido. Quando toda a Europa já tinha descolonizado, a África estava descolonizada, Portugal era uma exceção mundial, praticamente, e persistia, um bocadinho baseado naquele mito do Portugal de Minha Timor, que era um mito, Claro. Embora a descolonização tivesse depois trazido os seus traumas, porque não foi feita no devido tempo, Exatamente. como é evidente, e depois trouxe os seus traumas para muita gente, infelizmente, não é? Mas eu creio que aquilo que levou à guerra foi e também havia um cansaço da população, e também em termos económicos estava a ser um desgaste para as finanças públicas sustentar uma guerra em 3 frentes, uma guerra que não se ganhava. Tanto que os altos comandos militares que aderiram ao 25 de Abril, eles aderiram porque sabiam que não era possível já ganhar a guerra. Não era possível. Aliás, a Guiné-Bissau tinha proclamado a independência em 73, portanto, uns meses antes do 25 de Abril de 74, e que foi reconhecida por dezenas e dezenas de países da comunidade internacional. Portanto, isso só mostra que a guerra não ia ser ganha. Claro. Apesar de estarmos aqui a falar, por exemplo, de um tempo de ditadura em que muitas pessoas percebem e associam a questão de Salazar, mas Marcelo também não era muito diferente, não é? Não. E era quem estava no poder em 74. Exatamente, Marcelo... Foi uma continuação. Sim, Marcelo e Salazar tinham uma espécie de amor-ódio, uma relação de amor-ódio um pelo outro. Mas a verdade é que a pessoa que surgiu com mais condições e apoios para substituir Salazar foi Marcelo. Marcelo quis apostar naquela ideia de que Spínola depois apresentou no livro Portugal e o Futuro, que era uma federação, não é? Uma federação de Estados, mas tal como as coisas estavam, já estava fora de tempo. As coisas ou são feitas no seu tempo ou depois já não funcionam. E já não era possível. Aliás, Marcelo foi a Angola foi recebido com bastante carinho pelas populações e tudo, mas mais das populações dos brancos, não é? Que estavam lá, mas de qualquer maneira já não era possível fazer de outra forma. Uma outra questão que também muitas pessoas perguntam, principalmente as gerações mais novas, é como é que se explica a ausência de violência numa revolução como esta, não é? Que envolve até militares, supostamente deveria ter havido uma guerra. Foi uma revolução sui generis nesse aspecto. No entanto, não houve porque... eu não diria por acaso, mas porque as circunstâncias conjugaram-se para que não houvesse, porque senão iria haver. E felizmente não houve. Infelizmente que não houve. Eu lembro que houve uma fragata com os canhões apontados para a Praça do Comércio e que só não disparou porque, entretanto, o MFA, o Movimento das Forças Armadas que desencadeou a Revolução, tinha lá em cima no Cristo Rei também armas apontadas à fragata. Portanto, e também quando a força da GNR tentou se opor e aliás houve uma ordem do brigadeiro que estava a comandar a disparar contra portanto, o grupo do Salgueiro Maia, não é? Na Praça do Comércio, e o homem que estava no canhão do carro para disparar recusou-se a fazê-lo.
porque não ia disparar contra colegas, ao fim e ao cabo. E, portanto, foi por um triz que não houve, de facto, a não ser aquela história na porta da PIDE, né, de António Maria Cardoso, em que os PIDEs, acossados um bocadinho pela multidão, acabaram por disparar e mataram 5 ou 6 pessoas. Mas ainda bem que não aconteceu nada disso. O que, aliás, torna a Revolução Portuguesa realmente muito diferente de tudo o que aconteceu, não é? Porque normalmente quando se fala em Revolução faz o levantamento popular. Certo. Não foi um levantamento popular, foi um levantamento militar, mas com uma grande adesão popular. E a grande adesão popular é que impossibilitou até uma parte de uma resposta militar que poderia ter havido. As pessoas viram, as pessoas estão tudo na rua, não vamos por aí. Claro. Não é? Tem ideia de como é que estava a viver nesse período após o 25 de Abril, nesses primeiros meses de 74? Como é que era a sua vida? Sim. Como é que viveu esse momento e os meses seguintes? Como é que as pessoas estavam a viver o seu dia-a-dia, as rotinas? Sim. Certamente aliviadas, não é? Sim. Eu estava no seminário nessa altura. E Seminário teológico. Teológico, sim. E fui surpreendido porque a minha irmã, que era funcionária pública, e levantava sempre mais cedo e ligava ao rádio, e ouviu que havia qualquer coisa e tal. E então veio dizer, e então fiquei muito... Pronto, ficou tudo em pólvora. E diziam para as pessoas não irem para a rua, e nós procurámos não ir, mas fomos acompanhando as notícias e tal. Bom, aquilo foi um tempo, um momento, uma fase muito, muito bonita, que eu nunca vivi outra coisa assim. A ponto de teres lamentado que o meu próprio pai tivesse falecido pouco antes, em outubro de 72, e não ter tido a oportunidade de assistir a esse momento. Porque eu lembro que o meu pai era um operário e nós tínhamos na nossa casa um quarto alugado, um casal de hóspedes, e eu via o meu pai, quando era miúdo, falar com esse senhor, e falaram sobre a PIDE, quando foi o assassínio do Humberto Delgado, e lembro perfeitamente de ouvir eles conversarem e dizer assim, eles dizem que foi coisa. Não, foi a PIDE que matou e tal. E mais tarde veio-se a verificar que foi exatamente isso que aconteceu. Portanto, então, houve ali uma manifestação popular muito grande. E depois, o 1º de maio de 74, que foi logo a seguir ao 25 de Abril, sim. Na Alameda... Aí eu não me lembro de ter ido, mas a minha família foi à Alameda, que nós morávamos ali perto, em Lisboa, e aquilo foi uma festa popular, foi uma coisa, as pessoas andavam contentes, foi como se tivesse aberto uma janela, digamos assim. Yeah. Claro que depois houve abuso, como em todas as revoluções existem. Vai-se aos extremos para depois haver um equilíbrio. Exatamente, não é? As coisas, é o movimento de pêndulo, não é? Exato. Se a gente larga de um lado, demora até encontrar o seu equilíbrio, mas foram momentos muito, muito bonitos, muito bonitos. Eu, quando era miúdo, eu dizia, a guerra, eu já não vou para a guerra, então já a guerra há tanto tempo e tal. E durou 13 anos. E, de facto, quando fui para o serviço militar, a minha incorporação foi a primeira que já não foi para a África. E foi interessante. De modo que foi o facto de não haver PIDE, o facto de não haver censura, das pessoas poderem saber o que é que se passava, porque há uma coisa também... Poderem conversar à vontade. E ter até expectativas, até culturais, poderem ler alguns livros, ver filmes que não se podia, etc. Os cantores puderam começar a cantar aquilo que queriam, escrever, não é? A tal liberdade de pensamento. Exatamente. Isso era tudo condicionado. Tudo condicionado. Os filmes eram cortados, alguns livros eram proibidos, e, portanto, não havia... Havia controle, por exemplo, nas pregações nas igrejas, nos discursos... Ou percebiam que alguém entrava para tentar ouvir? Há histórias dessas teria alguém assistido para perceber se estavam a dizer mal do governo, se não estavam? Olha, eu vou-lhe contar uma história que eu assisti. Eu acho que sim, mas eu vou contar uma história que eu assisti. Eu estava numa escola bíblica em Lisboa, onde era uma escola bíblica onde acontecia uma vez por ano, e pessoas vinham de todo o país para, durante aquelas 2 semanas, ou uma de 2 semanas, estar ali todos, portanto, com oradores que iam ministrando, etc. E eu lembro-me que nós tínhamos na igreja um indivíduo que pertencia à Legião Portuguesa, que era um crente, um fiel, pertencia à Legião Portuguesa.
E foi mesmo ele que disse que ele viu entrar algumas pessoas que eram da PIDE, eram agentes da PIDE, e reconheceu-os e foi ter com eles. E foi dizer, estejam descansados, que isto aqui é tudo gente, eu estou aqui e tal, não sei o quê. Portanto, isso é uma história que eu me lembro. Portanto, se entraram ali, entraram com certeza noutros lugares também para ver. Porque nas colónias portuguesas, em Angola, em Moçambique e não sei o quê, os pastores protestantes, evangélicos, eram muito condicionados pela PIDE. Pois. Porque os movimentos de libertação, em Angola e Moçambique, essencialmente, os quadros, os líderes dos movimentos de libertação tinham sido todos estudados em escolas protestantes nos países limítrofes. Claro. Foi o caso do Eduardo Mondlane, o caso e o caso de outros, em Angola também, de vários, não é? De modo que eles tinham um bocadinho de receio. Pronto, e digamos que os próprios cristãos, a partir daí, sentem-se muito mais aliviados, digamos assim, tal como qualquer cidadão, não é? Sim, eu lembro-me que logo a seguir ao 25 de Abril de 74 era muito comum ouvir nas igrejas pregações a usar a ideia da liberdade, se Cristo vos libertar, sereis verdadeiramente livres, ligada à ideia do 25 de Abril, da libertação, da ditadura, etc. E eu penso que a Igreja em geral também passou por esse percurso, de certa forma, saiu de um sistema para entrar num sistema de maior liberdade e teve que aprender a lidar com essa liberdade, não é? Claro. Quer no sentido positivo, quer no sentido negativo, não é? Aproveitar as oportunidades que a liberdade trazia, porque as pessoas até aí, sendo toleradas e não aceites, porque eu faço uma distinção, as minorias religiosas não eram aceitas, eram toleradas, quer pela lei, quer pela prática da aplicação da lei, as autoridades, e portanto viviam muito para dentro. Eu lembro, claro, por exemplo, que quando falecia alguém e se fazia um funeral, era uma oportunidade para os pastores fazerem uma pregação na cerimónia fúnebre, porque a família que não era crente ia assistir até uma oportunidade. Claro. Isso hoje não faz qualquer sentido. Pois. Não é? Exatamente. E portanto, está-se a usar um funeral como um instrumento para chegar a um determinado objetivo. Portanto, então a Igreja teve que reaprender a viver num contexto diferente, como comunicar, por exemplo, é um aspecto que a Igreja teve muito a aprender e ainda tem muito que aprender. Como comunicar num tempo, numa sociedade de liberdade, onde há liberdade também para outras propostas ideológicas e espirituais, não é? Nós não podemos, os cristãos não podem pedir só liberdade para si próprios e proibir aos outros. Portanto, temos que aprender a lidar numa sociedade múltipla e muito mais complexa do que era antes, não é? Senão não será liberdade, como é óbvio. E nós hoje temos liberdade, felizmente, mas depois há aqui uma questão que eu queria ouvir a sua opinião, nomeadamente em países onde o discurso religioso é revisto antes de ser proferido. Isto, de alguma forma, faz-nos recuar talvez no tempo, não sei se será se calhar não é uma ditadura, mas é uma liberdade muito condicionada, não é? Sim. E que há quem diga que qualquer dia até vai chegar ao resto da Europa, não sei. Pois, não sei bem... Isto por causa das tolerâncias entre as religiões, não é? Há notícias na Noruega e noutros países nórdicos que o discurso evangélico já está a ser controlado. Sim, claro que isso não é a liberdade, evidentemente que é uma distorção da liberdade. Agora, também há um outro aspecto que é usar pessoas que usam o púlpito para atingir determinados grupos. Claro. Isso prefigura quase um discurso de ódio, não é? Isso não é evangelho também. E não é evangelho, portanto não é para isso que nós fomos chamados, não é? Nem para fazer política por cima do púlpito, nem para atacar outras pessoas ou grupos ou minorias de qualquer espécie que seja, não é? Agora, se nós temos liberdade, devemos utilizá-la com sabedoria e contribuir para a preservar. Porque se nós não soubermos reagir a notícias negativas de determinados meios religiosos que vão surgindo, se as pessoas ligadas a esses meios religiosos não souberem reagir e dizer não, isto está errado, nós não pensamos assim,
a imagem que se vai criando na mente das pessoas, da população em geral, é de que aquilo é tudo farinha do mesmo saco. Pois. Então há que ter sabedoria. Quando eu falo em sabedoria, é nesse aspecto também, saber demarcar a nossa posição é esta, para que a Igreja possa ter uma voz profética, não é? Claro. Porque senão não tem uma voz profética, não é? A Igreja tem que estar numa posição de poder falar à sociedade em nome de Deus, de acordo com os princípios bíblicos, em nome de Deus, falar à sociedade, mas para isso tem que ter uma boa reputação para poder fazê-lo, senão as pessoas não prestam atenção. Como se dizer, se não tiver moral, mais vale estar calada, não é? Absolutamente. Não pode falar. Nós notamos que as novas gerações, eles não estão muito ligados ao 25 de Abril, leem pouco, sabem pouco. A culpa foi nossa, dos mais velhos, que não lhes passámos. É da escola que também não lhes ensinou muito. Porque é que eles não sabem tanto sobre o 25 de Abril como nós? Eu penso que é um conjunto de causas, mas também eu tento compreender o seguinte: quem nasceu já em regime democrático, em liberdade, nunca sofreu na pele o medo de falar, porque o vizinho podia ser informador da PIDE e podia ter problemas. Nem teve o pai preso porque não sei quê, ou porque estava ligado a uma associação política proibida, ou coisas do género. E que nasceu em perfeita liberdade, tendo acesso a tudo, pode ler tudo, pode ver os filmes todos, ler os livros todos, pode dizer o que quiser, pode dizer os disparates que quiser. Pode escrever o que quiser. Eu acredito que estas pessoas dificilmente elas valorizam a sua liberdade, porque viveram sempre assim. Então, nunca tiveram falta dela? Nunca tiveram falta dela. O que há a fazer, penso eu, é continuar a fazer do 25 de Abril não uma coisa como as comemorações do 5 de Outubro, que é uma coisa já que era quase meia dúzia de velhotes e tal, mas é uma coisa viva, quer dizer, trazer a ideia, que é a realidade, para as novas gerações, que se nós hoje vivemos em regime democrático, há estas vantagens, esta vantagem, e que nem sempre foi assim. Sim. E que a democracia é uma coisa que tem que se preservar. É uma planta, isto é como o amor num casamento. Tem que ser regado. Uma planta tem que ser regada porque senão seca, mais cedo ou mais tarde. Sim, e a República e o Abril são momentos da vida das pessoas diferentes, e hoje conseguimos falar com alguém que viveu o 25 de Abril e não conseguimos falar com alguém que viveu a implantação da República, não é? Sim, claro. Portanto, faz mais sentido valorizar também aquilo que mudou realmente a vida das pessoas, não é? Claro, quer dizer, a República, a Primeira República, teve um problema que foi, quer em termos de Afonso Costa fez uma perseguição religiosa à Igreja Católica, porque tinha um poder muito grande na sociedade. Eu não sei se as pessoas têm noção disto, mas até 1910 não havia registros civis. Ou seja, alguém queria casar, tinha que casar na igreja, ficava registado na igreja. Tinha um filho, tinha que registrar na igreja, ficar na paróquia. Pois. A partir de 1910, com a implantação da República, é que passou a haver registros civis. As pessoas, católicas ou não, era ali que tinham que... coisa. E quem diz isso diz muitas outras coisas. As escolas, não havia escolas públicas, a não ser praticamente escolas ligadas à Igreja Católica. Portanto, a Igreja Católica tinha um peso tremendo de domínio sobre a sociedade, que depois, com a reação republicana, foi uma reação à bruta. E daí haver alguma perseguição, algum anticlericalismo que realmente aconteceu na Primeira República. Coisa que, na Segunda República, depois de 25 de Abril, Mário Soares, por exemplo, e outros tiveram o cuidado de não afrontar a Igreja porque lembravam-se do que é que tinha acontecido na Primeira República. E, portanto, esses erros foram cometidos. E outros também, como, por exemplo, mandar Portugal para a guerra, para a Primeira Guerra, por uma questão de afirmação do regime republicano, que foi uma desgraça para nós. Aliás, eu perdi o meu avô materno em França, não é? Na guerra. Uma coisa que não fazia sentido nenhum, não tinha nada a ver connosco. Né? Pronto, e uma série de erros foram cometidos que se tentaram depois, numa segunda oportunidade, não cometer. E foi isso que abriu a porta à ditadura militar e depois ao Estado Novo, ao regime do Estado Novo, 48 anos que nós vivemos. O 25 de Abril, creio que ainda está a ser construído a cada dia. Pois, e eu queria perguntar-lhe se ainda estamos naquela fase do pêndulo, que ainda vai aos extremos? Eu penso que não é só Portugal, eu penso que o mundo está nessa fase do pêndulo. Parece que não estamos a saber aproveitar a liberdade e estamos agora a entrar assim
numa fase em que estamos a ir para um caminho muito É. de extremo. Mas não é só em Portugal. Nós vemos Sim. o que se passa nos Sim, Estados Unidos, sim. nós vemos o que se tem passado no Brasil, nós vemos o que se passa na Europa, com a emergência dos extremismos populistas. Exatamente. O populismo que está muito associado à religião, porque Também. de forma oportunista, não é? Sim. Sim. Portanto, tendo... E que de certa forma está a denegrir a própria religião, que devia de ser algo para benefício das pessoas, não é? Absolutamente. E não para afastá-las. Absolutamente. Aliás, essa coisa de haver partidos cristãos ou partidos de cristãos, isso é um disparate completo, isso não faz sentido nenhum. Os partidos representam interesses, Claro. não é? De várias faixas da população. E, portanto, são transversais. Partidos religiosos nem podem existir, Pois. mas alguns apresentam-se quase assim. Há um partido, não vou dizer o nome, claro, aqui em Portugal, que está a fazer um bocadinho esse caminho. E espero que não tenha sucesso nenhum. Até agora não teve, mas espero que continue a não ter, porque isso é um caminho errado. Os cristãos devem... Veja, aqui há uns anos eu estive numa reunião num hotel em Lisboa onde se falou na criação de um partido político evangélico. Eu fui absolutamente contra, eu e a maior parte das pessoas, tanto que isso depois morreu na casca. Pois. E um amigo meu, que é economista, levantou-se e disse: mas como é que qual é a doutrina económica desse partido? É uma doutrina mais para a classe mais alta, a classe média, a classe baixa? Como é que é? Não é só dizer um partido evangélico, então e o Claro. resto? Então há um bocadinho falta de cultura política também em muita gente que pensa dessa maneira, e há, sobretudo, uma tentativa de manipulação que já se tem verificado noutros países. A matéria religiosa tem muito a ver com os sentimentos profundos das pessoas. Eu, por exemplo, tenho uma tese que tenho defendido na universidade há muitos anos. Para mim não há guerras religiosas. Assim como não há guerras pelo petróleo, não há guerra... A guerra é sempre uma questão de poder. Ou manter o poder ou conquistar o poder. E, portanto, o que existem são pretextos para a guerra. Exato. O acesso ao mar, as riquezas naturais, o petróleo, não sei o quê. E a religião é o melhor desses pretextos para justificar por as pessoas cegamente a lutar contra outras. Em nome de Deus. Em nome de Deus. Porque tem um Deus diferente, ou Pois. porque vive uma religião de uma forma diferente. E porque isso apela às questões mais profundas das pessoas. E então os partidos políticos utilizam isso. E os partidos populistas utilizam isso muito bem. Nós vimos Sim. desde populismo de esquerda ao populismo de direita, o Nicolás Maduro a dizer que fala com um passarinho, que não sei o quê, que supostamente era a alma do Chávez, até o Salvini que vai para o Parlamento em Roma com um crucifixo, não sei o quê. Ele sabe que isso vai influenciar as pessoas, não é? Exatamente. E, portanto, essa manipulação é que nós temos que estar muito atentos, manipulação religiosa, devemos estar muito atentos dos líderes políticos e não deixar que... Cada área no seu canto, no seu sítio, não é? Exatamente. Mas isso pode ter a ver também com uma influência dos Estados Unidos e do Brasil, que são países que têm sempre políticos que vão à igreja, enfim. Não sei qual é a condição deles, mas... Sim, no caso dos Estados Unidos há uma cultura religiosa. A Europa acedeu à modernidade através do secularismo. A América, os Estados Unidos acederam através da religião. E, portanto, isso marcou o país, os Estados Unidos. Então, é normal... O que é normal uma pessoa dizer-se religiosa nos Estados Unidos, coisa que na Europa não é. Até chamam um pastor para orar pelo presidente na tomada de posse. E aqui isso não acontece. Exatamente. Nem um padre, nem um pastor. Exatamente. Pronto. O Billy Graham fez isso sim. E foi conselheiro de imensos pastores. Exatamente. Imensos presidentes. Então, mas ao mesmo tempo que existe isto, nos Estados Unidos existe uma grande hipocrisia religiosa. Porque... com-se mosquitos e engolem-se camelos, como se costuma dizer. No caso do Brasil é uma situação diferente. O Brasil era um país essencialmente católico e nos últimos 50 anos, vamos dizer, houve uma grande mudança, houve uma grande adesão às igrejas evangélicas. Isso fez com que, sempre que há um movimento religioso que cresce muito rapidamente, há um problema, que é um problema de liderança, de uma liderança estruturada e madura, que não existe. Se o movimento cresce rapidamente,
há muita gente que ascende à liderança das comunidades de fé que não tem estrutura. Nem estrutura teológica, nem estrutura de fé, digamos assim. Nem estrutura no sentido de ter consciência do mundo e da sociedade, de como deves colocar-se na sociedade. Então, o que nós temos hoje é uma imensidão de líderes de comunidades de fé no Brasil, especialmente no setor evangélico, que não têm estrutura para isso. E então acontecem os maiores disparates. E o povo em si, também, o povo brasileiro é um povo pouco culto, em geral. Tipo, a gente sai de São Paulo, tira São Paulo e São Paulo e o Rio de Janeiro e mais uma cidade ou duas, e é um povo muito inculto. Então, essas pessoas são muito manipuláveis. Claro. E, portanto, quando chega alguém que diz assim, eu vou isentar a igreja de impostos, eu vou facilitar não sei o quê, eu vou dar não sei o quê. Ou até usa expressões, Deus disse-me que não sei o quê. Sim, pronto, sim, aí... sim. E alguns são verdadeiros ditadores dentro da sua... Eu ouvi, ninguém me disse, vi um vídeo em que um pastor disse, se vocês votarem no fulano tal, não vos dou mais a ceia aqui na igreja. Portanto, isso é uma ditadura, não é? E, portanto, o problema do Brasil é um problema mais complicado ainda, penso eu. Enquanto que a igreja americana soube ligar-se à política, a igreja brasileira não está a saber fazê-lo. E portanto, penso... Eu estou muito preocupado com o futuro da igreja brasileira. E talvez seja essa ideia, vá lá, de algumas pessoas em Portugal quererem fazer um partido evangélico com base nesses dois exemplos, que não faz grande sentido. Nós somos diferentes, somos europeus e pronto. Falando bem depressa, é um disparate autêntico. Sim, exatamente. Porque Portugal não é Brasil, nem é os Estados Unidos. Claro. Portugal tem uma tradição diferente, a Europa é uma coisa diferente. E os partidos não devem estar ao serviço de religiões. E, além de ser anticonstitucional haver um partido religioso, um partido que finja que não é religioso, sendo, ainda é pior. Aliás, em Portugal já houve várias tentativas. Eu não vou aqui mencionar, mas houve pessoas que tentaram, pelo menos 3 partidos que eu me lembro, ou 4 partidos, estou-me a lembrar, infiltrar-se a grupos religiosos. Nos casos não resolveu, noutros casos teve algum sucesso. Enfim, e espero que não tenha mesmo sucesso nenhum, não é? Para bem do país e da Igreja. Exatamente. E eu gostava de terminar precisamente com um texto bíblico que até já falámos nele. Tem a ver com essa questão de se Cristo nos libertar, verdadeiramente seremos livres, não é? Como é que nós podemos aplicar isto à nossa vida hoje e como é que podemos ligar com esta questão da liberdade que temos falado? Do que é que realmente Cristo nos liberta? Sim, Cristo liberta-nos de nós próprios, das nossas sombras, da nossa... Toda a gente tem o seu lado lunar, não é? Como se costuma dizer. E Cristo traz-nos para a luz, digamos assim. A luz afasta as trevas e, portanto, quando estamos confrontados com Cristo, nós tomamos consciência de nós mesmos, como diz o apóstolo Tiago, é como se estivéssemos em frente de um espelho e tomamos consciência da nossa imagem moral e espiritual. E, portanto, temos 2 hipóteses. Ou saímos dali depois e nunca mais nos lembramos do que vimos, ou então tornamos-nos, como diz lá, fazedores da palavra, ou praticantes da palavra, quer dizer, fazedores da palavra. Ou seja, aplicamos a palavra de Deus à nossa própria vida, para que faça algum efeito. Esta questão de estar em frente do espelho é muito interessante, porque, por exemplo, nós temos uma vida muito corrida, vamos à frente do espelho só para lavar a cara ou coisa, mas se tivermos um dia um bocadinho mais de tempo, se calhar começamos, tenho aqui um cabelo branco, tenho aqui uma borbulha, começamos a ver pormenores, começamos a ver as diferenças na nossa imagem que nós não nos apercebíamos. Às vezes as pessoas têm uma reação qualquer, estão enervadas, têm uma reação qualquer e depois dizem assim, eu nem sei, eu nem sei como é que eu tive aquela reação. Porque parece que nós não nos conhecemos. Porquê? Porque nós mudamos todos os dias. Nós todos os dias temos mais 24 horas de existência, temos mais vivências, temos mais experiências, tornamos pessoas diferentes. E é suposto que seja assim, assim é que as pessoas amadurecem. Mas também, então, quando nós estamos perante o espelho da palavra de Deus, nós tomamos consciência realmente das nossas falhas, dos nossos erros, e depois podemos ou não
seguir o caminho, no exemplo de Jesus, não é? Agora, o Espírito de Deus liberta-nos das nossas fraquezas, das nossas falhas, dos nossos erros. Lembrando aqui que pecado não é um meio de dizer coisas que não se pode fazer. Pecado é falhar. Não é uma lista. Não é uma lista, é falhar o alvo, é errar o alvo, é não cumprir a vontade de Deus na nossa vida, não é? É passar ao lado. E por outro lado, eu acho que o facto de vivermos em liberdade na sociedade, em liberdade política, digamos assim, e em relativa liberdade religiosa, deve-nos ajudar, como já disse atrás, a fazermos tudo quanto está na nossa mão para honrarmos essa liberdade e tirarmos partido dela, honrarmos essa liberdade. Eu acho que isso é muito importante. Todos nós podemos fazer isso, os cristãos e as comunidades de fé também. Quero agradecer a sua presença, é muito bom sempre falar consigo. Muito obrigado. E por todos os esclarecimentos que nos trouxe, e que de facto que assim seja na prática, não é? Que possamos aproveitar a liberdade que temos, com todos os defeitos que ela também tem, não é? Porque continuamos todos a tentar afinar alguma coisa. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado eu. Foi mais um RTM Talk, o programa de entrevistas da RTM Portugal. Continuam a ouvir todos os nossos conteúdos em rtmportugal.org. RTM Talk, um espaço de entrevistas sobre os mais variados temas da atualidade, na emissão online e nas principais plataformas digitais. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.